pessoal, beleza? Tá aí pessoal, um testezinho rápido do nosso amplificador SVTO3, amplificador vintage da PWT. Já mandei fazer as placas, tá gente? Eu espero que vocês gostem aí desse vídeo. Esse vídeo aqui tá bastante rico em relação a informações preciosas que eu vou passar aqui. Esse amplificador, gente, está em teste aqui desde meio-dia, deixei ligado. Esse horário que eu estou gravando o vídeo é umas 19h30 já. Então ele está ligado aqui já, abaixa o volume, mas está ligado. Eu fazendo algumas medições do amplificador. E o amplificador precisa realmente de, quando for instalado para uso, né? Se for trabalhar com a tensão máxima de 40 volts simétricos, aumentar a dissipação, baixando o volumezinho um pouquinho para vocês ouvirem minha voz de uma forma melhor. Então o amplificador ele já sofreu algumas modificações desde esse último vídeo, né? Mas não foi nenhuma modificação de placa, simplesmente foi chamado de adequação de componentes. Isso é uma análise que tem que ser feita, gente, em todos os amplificadores, principalmente depois que você conserta e substitui algumas peças, né? Você tem que reavaliar ele sempre. Então nesse caso aqui eu fiz alguns ajustes porque eu coloquei um amplificador de tensão em classe A, ou seja, ele trabalhou aí com uma corrente muito alta para ele, né? E isso provoca o aquecimento desses dois transistores, né? Eles são transistores de potência, né? Chip 42 e chip 41. E eu observei que eles subiam, né? A temperatura de acordo com o aumento da corrente. Então esse transistor e esse outro pequenininho aqui, eles compõem o sistema de fonte de corrente constante. Ou seja, se eu colocar uma tensão aqui de 15 volts a 40 volts alimentando o amplificador, ele não vai modificar o ajuste do bias, ou se for modificar é muito pouco, que não necessita fazer ajustes caso você for utilizar em tensões diferentes. Então a vantagem de você utilizar um CCS, uma fonte de corrente constante, alimentando também o amplificador de tensão, é você poder ter essa estabilização do circuito de bias. Isso ajuda bastante no áudio. Você consegue fazer melhorias substanciais e também a parte de filtragem da energia que alimenta o amplificador. Um detalhe desse filtro de linha é que essa tensão, embora passando por esse limitador de corrente, que é esse resistor de 22R, nós passamos por uma etapa de retificação ali, que na verdade é esse diodo é para evitar que a corrente retorne quando tiver uma exigência de grave maior. Ou seja, esse capacitor aqui, ele armazena energia, né, suficiente para manter estabilizada a tensão no par diferencial, ok? E também a parte da equalização das correntes, onde você consegue fazer um alinhamento do ganho, principalmente ganho de malha fechada, e ter uma resultante favorável, inclusive na parte de faseamento. Eu coloquei um capacitor para dar uma defasagem, né? Dar uma diferença de fase. Com isso eu tenho um ganho em baixas frequências e deixou o amplificador muito amarrado. Então o que eu fiz? Eu tentei liberar mais ele, exigindo mais os transistores de saída, né, que eles não estavam aquecendo. Então eu aumentei um pouquinho a corrente da etapa de pré-amplificação, né, que eu chamo aqui do bias. Então eu aumentei um pouco a corrente e com isso eu consegui ter um bias avançado.
Então, de prejuízo, eu tive somente o acréscimo da temperatura se elevando no dissipador. Eu fiz uma avaliação do amplificador e não vi nenhuma melhora substancial que justificasse essa modificação. Então eu reequilibrei o amplificador novamente, trouxe para uma corrente mais baixa, para a gente ter um parâmetro, né? Tanto elevando a corrente de quiescente como reduzindo. Eu retirei o VAS em classe A, eu reduzi bastante a corrente dele. Isso também desonerou o nosso CCS, que é uma unidade que faz a parte de estabilização da corrente, ou seja, a corrente permanece a mesma, mesmo em circunstâncias diferenciadas do amplificador. Então eu aumentei a estabilidade do amplificador, então a perda da qualidade foi bem pouca em relação ao que estava. Então vocês estão ouvindo o som desse amplificador, você vê que não dá para perceber diferença. A distorção harmônica desse amplificador, gente, eu ainda vou fazer a medição no QA, ainda não fiz a medição. Primeiro eu estou acertando as correntes do amplificador e eu modifiquei a polarização, né? O circuito de polarização. Já deixei espaço, você vê que eu coloquei um LED aqui, tirei os diodos que dava para fazer um Zener de 1.4 volts e coloquei o LED no lugar que eu tinha uma tensão um pouco mais elevada, dá 1.8, 1.9, e com isso eu aumentei a tensão e reduzi a corrente. Então o meu CCS ele está mais estável. Eu tirei os LEDs que já está projetado para ter, mas eu não tirei com o intuito de não ter mais, tá? Eu tirei para fazer a aferição do amplificador em si. Então com isso eu tive um ganho real da corrente, né, de consumo do amplificador. E com os LEDs eles consumiam a corrente, então eu somava essa corrente, eu não sabia qual era a corrente. Mesmo medindo nos emissores, eu tinha que fazer uma análise da corrente, ele funcionando sem som, sem áudio nenhum. Então eu fiz um curto-circuito aqui na entrada, para não ter sinal nenhum, medi a corrente de repouso. A corrente de repouso dele está com 42 miliamperes e eu estabilizei em 30. Depois eu aumentei a corrente para 7.8, ou seja, o amplificador funcionou em classe A. Com isso eu observei o aquecimento exagerado do dissipador. Verifiquei se ia ter avalanche térmica. Aconteceu a avalanche térmica. Eu utilizo uma fonte que ela desarma quando excede a corrente, então desarmou a fonte, e com isso eu verifiquei o ponto extremo que eu posso colocar de corrente nele, para não abusar e correr o risco de ter uma avalanche térmica, ok? O outro aspecto também que eu verifiquei, reduzindo a corrente desse modelo, eu diminuí a temperatura dos componentes, principalmente do VAS aqui, da nossa fonte de corrente constante, e observei que o amplificador não apresentou nenhuma modificação. Então eu refiz novamente uma calibração. Eu mudei um pouco a polarização desse transistor aqui, tá? Para se tornar menos gastador de energia, digamos assim, para vocês entenderem. E equilibrei a balança do amplificador, que estava tendendo mais para o lado negativo, ou seja, primeiro ceifava no positivo e depois ceifava no negativo. Então eu fiz um ajuste dessa balança. Então essa arrumação que a gente faz, gente, ela é necessária, que é a maturação do produto. Se você não fizer ou deixar de fazer, você corre o risco e depois você ter que consertar a maioria dos amplificadores que você comercializou. Então, sabendo disso, a gente se preocupa em fazer essas análises, que é para justamente saber aonde a gente pode mexer mais no amplificador e quanto a gente ganha, quanto a gente tem de ganho colocando ele em classe A, tirando em classe A. Então a gente tem que fazer uma análise da resultante dessas avaliações que a gente fez. Então hoje foi só feita essas avaliações. Eu consegui um ponto
de não ter uma dispersão de energia maior e ter uma resultante de qualitativa de sonoridade equivalente. Então, com isso, o amplificador ficou fechado. Então, está fechado o projeto aqui do amplificador. Você observou que durante o projeto a gente fez análise de placa, né, de circuito, customização de circuitos. E as placas, elas são feitas, os protótipos, gente, para isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa aqui foi a primeira placa que a gente fez. E observe que o resistor de potência estavam enfiados no meio do dissipador. Isso criou um transtorno, porque a gente tem que pensar na manutenção também. Então, esse tipo de testes, né, de avaliação de protótipo é justamente para você avaliar. Tipo, o resistor próximo ao dissipador já tem uma dissipação um pouco melhor para o resistor. Tive que mudar algumas etapas do amplificador para evitar ruído. O nosso filtro de Bush Hole e a rede Zobel tá opostos, então ela está bem distribuída na placa. A placa está bastante simétrica, né? Eu procurei também o visual da placa, que é a simetria, mas sempre pensando na qualidade. Então a gente não vai medir esforços para poder dar a qualidade do áudio, tá? Beleza é a última coisa que a gente mexe, e só mexe se for necessário mesmo, tá, gente? Então a placa, como ninguém vai ficar olhando para a placa, né? Vai ouvir o som que o amplificador emite. Então é muito fácil você fazer esse tipo de equilíbrio. Eu já fiz o casamento com o pré-amplificador, tá, gente? Eu tenho que mudar o ganho do amplificador para rodar com esse pré. Então já foi feito isso também. Então a gente tem que trabalhar os dois em conjunto, como vocês estão vendo aqui. Então, gente, o pré-amplificador já está casado com o nosso amplificador, ou seja, eu já peguei as características do pré-amplificador, né? Eu sei quanto ele consegue me jogar aqui de sinal na entrada. Eu já mudei o filtro de entrada, já deixei preparado para isso. Então ele já está equacionado nessa faixa de casamento de impedância. Isso é muito importante, para se você não ficar onerando demais o par diferencial e outros tipos de situação que você vai verificar com o uso de pré-amplificadores, tá, gente? Então já vi o grave aqui, tá atuando bem, o agudo, o balance também funcionando, mas o pré já foi liberado, já está à venda, inclusive, se vocês tiverem interesse. Eu fiz uma carga também específica para ele, para poder dinamizar os meus testes aqui, porque eu precisava de uma maior dissipação e mobilidade. Então eu fiz essa cargazinha, uma carga fantasma, uma carga de 4 e 8 ohms, ok? São resistores de 8, juntando em paralelo aqui dá 4. Posso também pegar 16? Posso, que é entrando aqui e outro saindo aqui. Mas é isso aí, gente, o amplificador já está em fase final. As placas já foram mandadas ser feitas, né? Aguardar agora a entrega das placas, fazer as primeiras montagens. Lembrando que esse amplificador, gente, ele é só por encomenda, ou seja, vocês vão lá, faz o pedido, faz a sua reserva. Com isso eu peço que vocês depositem o preço de uma placa, para que vocês possam garantir o seu amplificador, ok? O valor do amplificador, ele tá R$340 cada placa dessa. Antes você vai pagar mais barato, você vai pagar 310, 320, um negócio desse aí, não lembro. Em cada placa você dá o sinal e com isso você vai fazer a sua reserva do seu amplificador. Chegando as placas eu vou montar. Lembrando que esse amplificador é uma edição limitada, ok? Então é um amplificador vintage, bem projetado. Eu fiz com muito carinho e dedicação a esse amplificador. Eu utilizei recursos que não eram utilizados na época,
mas mantive a originalidade das peças, né, principalmente 2N3055, e de alguns componentes que eu mantive para denotar que ele é um amplificador vintage. A gente sabe que o projeto dele sofreu modificações, ele foi elaborado, a gente fez análise de circuitos, que é uma coisa importante a ser feita, customizou, melhorou, e com isso eu vou criar também para o pessoal que acompanha o nosso canal, né, a parte de fazer uma placa para quem tem seus Quasar, quiser fazer uma atualização, um upgrade, mantendo o circuito original. Eu vou fazer essa modificação, né? Somente vai acrescentar alguns capacitores, alguns filtros, modificar alguns transistores, né, de posição, fazer uma estética de placa. E como é uma placa que tem soquete, né, vocês vão poder fazer a sua adaptação nos amplificadores Quasar, tá, gente? Então é isso aí é a devolução do carinho que vocês têm comigo aqui no canal. A gente devolve para vocês também em forma de projetos para você, né? Porque é a forma que a gente tem de ajudar, é melhorar o produto que vocês têm aí e sempre buscar o entendimento das partes, né? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos vocês. O pré-amplificador já está rodando com o nosso amplificador SVTO3 Super Vintage TO3, que é um encapsulamento aí dos transistores de saída. Todos dois são NPN, tá, gente? É isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa seu like aí. Um abraço e até a próxima.